Às vezes, em nossas vidas, acontece alguma coisa que muda o jeito como pensamos, o que fazemos, que muda as nossas perspectivas e a forma como encaramos o mundo ao nosso redor. Olá, eu sou Luciana Correa, sou educadora com foco na educação de adultos 50 a mais e neste vídeo te convido a refletir comigo sobre lifelong learning e a longevidade ativa. Eu vou começar contando algo que aconteceu comigo há quase uma década e que me colocou para refletir sobre a segunda metade de nossas vidas, sobre o processo de amadurecimento e a perspectiva de uma vida longeva e muito bem-sucedida. Em minha casa, eu e minha mãe sempre tivemos o hábito de jantar juntas. Mesmo que eu demorasse um pouco mais para chegar no fim do dia, ela sempre me aguardava. Era esse o nosso momento de estarmos juntas durante a semana e conversarmos sobre os nossos dias, sobre a rotina. Muitas vezes nossas conversas tratavam dos acontecimentos diários, mas muitas vezes elas esticavam e também tratavam de ideias e reflexões sobre a contemporaneidade, a tecnologia, as mudanças nos estilos de vida e as demandas que a vida no século XXI nos apresenta. Nascida em 1942, minha mãe era quase uma baby boomer. Advogada, foi a primeira mulher a concluir um curso superior entre primos e primas da mesma idade. Até então, ninguém da sua família imediata tinha cursado uma universidade. Ela e meu pai foram pioneiros nisso. Questões de saúde a levaram a se aposentar mais cedo. Depois de muitos anos se dedicando à casa e aos filhos, ela resolveu voltar a estudar e inscreveu-se na Universidade Sênior da Unisantana, um curso direcionado às pessoas maduras, com conteúdo programático eclético voltado à atualização dos alunos. Um dia, em um dos nossos papos no jantar, ela sugeriu que eu colocasse no papel a ideia de um curso que abordasse exatamente aqueles pontos que discutimos, que ela levaria essa proposta para o coordenador da Universidade Sênior. Nesse momento, nascia a ideia do curso Tecnologia, Comunicação e Relações Humanas, primeiro curso que desenhei com foco em alunos com mais de 50 anos e que seria o primeiro tema que eu lecionaria na Universidade Sênior da Unisantana e também na Universidade Aberta à Maturidade da PUC em São Paulo. Sem me dar conta daquilo que viria pela frente, foi nesse momento que minha perspectiva sobre a longevidade e a vida ativa após os 50, 60, 70, 80 anos começou a mudar. De 2013 para cá, a experiência de lecionar para a maturidade tem transformado a forma como eu encaro a segunda metade da minha, da sua, das nossas vidas. Neste tempo, já passaram por minhas turmas mais de 200 alunos, na sua esmagadora maioria mulheres com média de idade de 75 anos. E aqui você pode estar se perguntando o que minha história tem a ver com criatividade e lifelong learning. E eu te respondo, tudo. Você provavelmente já deve ter ouvido algum médico ou especialista em longevidade dizer que já nasceu o brasileiro que vai viver até os 150 anos. Mas o que realmente vai acontecer se vivermos até os 100, 120, 150 anos? Uma das consequências é pensar que nossa vida será muito mais longa. E se ela for muito mais longa, por que eu devo me atirar em alguma coisa ou numa atividade de forma precipitada? Por que não me deter mais para construir opções de vida e, a partir daí, pensar em minhas escolhas? Não seria mais sensato que assim fosse? A doutora Gita Debert, professora titular do Departamento de Antropologia da Unicamp, tem se debruçado sobre a longevidade há mais de 3 décadas. E para ela, vivemos um momento histórico único, no qual a cronologia da vida está sendo obliterada completamente e os múltiplos estilos de vida, desejos, projetos e papéis sociais cabem em qualquer idade. Aquela velha frase que diz "eu não tenho mais idade para isso" caiu em desuso, para dar lugar à ideia de que eu não sou a minha idade, ou que sempre é tempo de fazer ou viver algo novo. Se você desconecta a idade cronológica de uma dada fase da vida,
De repente, você passa a ter pessoas que exploram novos conhecimentos, profissões, amores, comportamentos nos mais variados momentos de vida. Você pode se casar e ser mãe aos 45 anos, entrar na universidade aos 60, 70 anos, ou mesmo começar uma nova carreira ou empreender aos 80 anos. Por que não? E é aí que o lifelong learning assume importância máxima. Vivi Rio Stella, idealizadora da BRS Academy, tem uma abordagem que eu considero perfeita sobre o aprendizado ao longo da vida, que nos ajuda muito a pensar como o envelhecimento bem-sucedido pode se beneficiar dele. Aprender é algo que ocorre sendo pai, mãe, filho, filha, líder, liderado e tantos outros papéis que assumimos durante toda a nossa vida. A aprendizagem não depende somente da sala de aula ou da intermediação de uma instituição de ensino. Aprendemos com as palavras, com o silêncio, com as emoções, observando as pessoas, os lugares e as situações ao nosso redor. Aprendemos experimentando diversidade e novos repertórios. Aprendemos ouvindo música, viajando, assistindo uma peça de teatro ou um filme, ou conversando com o nosso vizinho que possui uma experiência diferente da nossa. Não importa se formal ou informal, o aprendizado e a aquisição de conhecimento, a exposição a outros pontos de vista, o contraditório, a estilos de vida diferentes, é condição basilar para o desenvolvimento de uma atitude aberta e flexível, que enxerga no intercâmbio de ideias a condição primordial para uma vida longeva bem-sucedida. É exatamente isso que meus alunos das universidades abertas à maturidade fazem. Eles buscam um aprendizado contínuo que os mantém pessoas interessadas e interessantes, que rompem barreiras e preconceitos, que incluem, que socializam, que desenvolvem continuamente. Se a vida será mais longa, com fases que se sucederão mais livremente e não tão cronologicamente marcadas, será no aprendizado contínuo que encontraremos o acesso ao conhecimento e à experimentação que nos favorecerá a navegar com mais qualidade entre essas fases e tornar os momentos de transição entre uma e outra mais suaves e recompensadores. O aprendizado contínuo investe a pessoa que amadurece não somente de informação, mas a coloca no papel central do seu desenvolvimento pessoal, abrindo a ela um grande leque de conteúdos e interesses. A doutora Linda Gratton, da London Business School, ressalta a importância do aprendizado informal e da diversidade das relações para uma vida longeva bem-sucedida. Para ela, o nosso crescimento pessoal está diretamente ligado aos aprendizados que obtemos pelas nossas relações sociais, com pessoas e ideias diferentes de nós mesmos. São essas experiências que nos impelem a modificarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a revermos o nosso futuro e a nossa própria longevidade, a partir de novas e diferentes lentes. E essas novas lentes nos oferecem múltiplas opções e estilos de vida e de comportamento com os quais podemos construir uma vida mais criativa e bem-sucedida por muitos anos mais. E os benefícios de uma vida longa, de muito aprendizado, vão muito além dos aspectos culturais, sociais e emocionais, que são importantíssimos, sem dúvida, mas não são os únicos. Pesquisas científicas afirmam que aprender algo novo preserva a função cognitiva cerebral por mais tempo, estimula os neurônios a realizar novas sinapses e, com isso, contribui para driblar doenças como o Alzheimer, por exemplo. O estudo de uma nova língua ou de uma habilidade totalmente nova são dois exemplos de atividades benéficas para a manutenção da plasticidade cerebral na fase madura da vida. Segundo a neurocientista Lisa Genova, aprender algo inédito cria uma reserva cognitiva composta por um número maior de sinapses de bom funcionamento. Pessoas que se engajam com regularidade em atividades de alto grau de estímulo mental têm uma reserva cognitiva.
possuem abundância e redundância nas conexões neurais, de tal forma que, mesmo que tenham algum tipo de demência, seus sintomas são bastante diminuídos, pois as conexões neurais perdidas são substituídas por tantas outras conexões que continuam se formando quando o processo de aprendizagem é contínuo. E quanto mais significativo for este aprendizado, quanto mais criativo, associado às emoções, à visão, à audição, à associação de ideias, mais eficaz ele será na preservação da função cognitiva. Por isso, não basta fazer palavras cruzadas, jogar dominó ou cartas. Você tem que tentar algo completamente novo e fora do caminho conhecido de aprendizagem para conseguir criar novos caminhos neurais, que ajudam a construir um cérebro com maior resistência. Então, a palavra de ordem aqui é sair da nossa bolha informacional e abrir espaço para o inusitado, o estranho, o improvável. Esse é o exercício que eu proponho aos meus alunos maduros em nossos encontros. Respeitando suas experiências e mantendo a escuta ativa para suas visões de mundo, eu os desafio a buscar outros olhares para os temas abordados, a deixarem de lado as velhas certezas e os julgamentos dicotômicos entre o bem e o mal que muitas vezes acompanham a nossa avaliação do cotidiano. Eu costumo, já no primeiro dia de aula, firmar um contrato entre mim e a turma, no qual a ideia do Zeitgeist, ou seja, do espírito do tempo, seja o fio condutor dos nossos encontros e reflexões. Com isso, eu os desafio a quebrar com paradigmas já consolidados pelas suas experiências, para buscarem uma atitude flexível e aberta a novas experiências, a novos achados, a novos comportamentos, a novos gostos. Nesses 8 anos, em que tenho proposto discussões bem alinhadas à contemporaneidade, tenho aprendido muito mais do que ensinado. Meu aprendizado mais valioso é que não existe nada mais fora de moda do que achar que a idade determina quem eu sou e o que eu me permito viver e realizar. Meus alunos são prova viva disso. Costumo dizer que o maduro do século XXI é aquele que vai aprender a surfar aos 70 anos, pular de paraquedas aos 60 anos, empreender e criar uma coleção de roupas ou correr uma maratona aos 80 anos. Maduro do século XXI é aquele que não aceita limitações ou imposições sociais e que continua criativamente trazendo significado, prazer, experiências, troca em suas vidas. Que continua aprendendo e, por aprender, vive uma longevidade muito bem-sucedida.